a gente fazer dentro desse contexto, né, das cidades inteligentes. Então, eu trouxe aqui um breve currículo meu, talvez vocês já tenham tido acesso, mas, enfim, só para falar brevemente, porque também não é o objetivo aqui falar de mim, mas só para vocês saberem, o tema cidades inteligentes tem estado aí na minha pauta, no meu radar, há mais de 11 anos, e isso começou mais especificamente aí no meu mestrado, né? Eu fiz o meu mestrado em engenharia civil aqui na Escola Politécnica da USP, e depois eu fiz o meu doutorado em engenharia de computação, e os dois temas ligados a essa área, né? Eu sou docente e pesquisadora nesse tema, principalmente cidades inteligentes, tanto aí na Sustentare, nós teremos agora o curso em julho, né? Daqui a 15 dias, eu espero que vocês estejam conosco, vai ser um prazer recebê-los e recebê-las, e também aqui na Poli, na USP em São Paulo, e na Mauá, que é o Instituto Mauá de Tecnologia, né? E tenho também a minha empresa, uma pequena empresa de desenvolvimento de softwares baseados em internet, desde 1996, há mais de 20 e tantos anos, né? Tá aí o meu contato no LinkedIn, mas depois eu compartilho com a Sustentare para que vocês possam tê-lo à mão, tá? Bem, então, eu gostaria aqui de começar colocando para vocês uma definição de cidade inteligente, né? Existem inúmeras definições, tá, pessoal? E eu diria assim que com muitas delas eu não concordo plenamente, com outras um pouco mais, e o fato é que, desse tempo todo que eu tenho tido contato com o tema, eu acabei compilando ou criando a minha própria definição, porque é uma definição que faz mais sentido para mim, que eu acho que é mais abrangente, tá? A cidade inteligente, no meu entendimento, e pelo que eu venho estudando, é aquela que promove a civilização da sociedade que a habita, e de um modo sustentável, tá? Ou seja, é uma cidade que visa as pessoas, ela é para as pessoas, né? E ela... Opa, tem alguém que está riscando o meu slide. Acho que tem alguém que está... Chefa Freitas, está com acesso ao meu slide, Michele. Acho que precisaria dar fazer um filtro para não deixar com habilidades de Só que tá só você com essa habilidade, que estranha. Estranhíssimo, né? Então, acho que fui eu mesma que risquei, talvez. Então, vocês me perdoem. Bom, então, o que acontece? Voltando, né? Então, o que acontece é que a cidade inteligente ela é voltada para as pessoas, e não só para as pessoas que a habitam hoje, tá? Mas também para as gerações futuras, né? E eu gostaria só de recordar com vocês o conceito... Peraí, que ficou um risco aqui. Deixa eu interromper meu compartilhamento, ver se eu consigo limpar. Não sei por que ficou esse risco na minha tela aqui. Agora acho que está normal. Era só desculpa, viu, pessoal? Mas é que houve algum bug aqui. Compartilhar tela. Vamos lá. Maravilha. Então, só para a gente relembrar o conceito de civilização, né? Porque às vezes a gente fica... as palavras mais importantes, às vezes, para a gente, ficam mais esquecidas, né? E eu peguei uma das definições de civilização aqui no Dício, né, que é o dicionário online, e eu gosto muito aqui desses do segundo, terceiro, quarta linhas, né? Que é justamente o processo de aquisição de valores sociais, culturais, tecnológicos, que define o desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, é um estado de desenvolvimento ou de adiantamento cultural, tecnológico e material de uma sociedade, né? Então, a cidade inteligente, ela é muito mais do que uma cidade que incorpora em si tecnologias, porque tem muita gente que define a cidade inteligente como uma cidade extremamente tecnológica, tá? E a cidade, ela pode ter muitos aspectos que não dependem em nada da tecnologia, mas que atendem brilhantemente à sua população. Gosto de dar muito exemplo aqui, que eu não sei se acontece aí com vocês em Joinville, mas a gente tem bastante aqui em São Paulo,
que são chamados médicos da família, ou os médicos que atuam nas comunidades, né? São pessoas que visitam as casas, as pessoas, as famílias, conhecem nas comunidades, conhecem as pessoas pelos nomes e também são conhecidos pelo nome, e são pessoas essenciais, inclusive para esclarecer problemas de saúde para aquelas pessoas, convencer muitas vezes aquelas pessoas a saírem de casa para fazer alguma atividade, ou para irem até um posto de saúde, ou até mesmo a um hospital, se necessário, né? E são pessoas quase que insubstituíveis, elas não seriam adequadamente substituídas, por exemplo, por um robô, né? Então, há casos em que a gente precisa realmente manter, como eu gosto de dizer, o atendimento ou serviços analógicos, né? Que atendem perfeitamente partes de uma população, ou às vezes até uma população como um todo, né? Mas, enfim, a cidade inteligente é isso. E aí eu coloquei essa imagenzinha aqui, que é uma imagem quase que um cartoon, né? Um desenho animado aí, uma foto de São Paulo, que é um caos, né? É uma cidade caótica, é uma mega cidade, na verdade, que entra já na categoria de mais de 10 milhões de habitantes, uma categoria definida pela ONU, e as cidades, em geral, não só as megacidades, mas as cidades, pelo menos no modelo que nos é mais conhecido, elas têm modelos bastante desgastados e questionáveis, né? Do ponto de vista de justamente atender as suas populações, né? Então, o que acontece e que a gente vem, principalmente aí no mundo acadêmico, entre os especialistas da área, que a gente vem discutindo muito, é que é necessário uma abordagem muito mais holística ou integrada sobre as cidades, porque as cidades são sistemas extremamente complexos, né? São organismos vivos, né? Elas mudam, se transformam o tempo todo, e não adianta só, como eu disse, a gente abordar as cidades, principalmente inteligentes, do ponto de vista tecnológico, né? A gente tem que integrar as ciências, a tecnologia, a inovação, os aspectos sociais, humanos e ambientais, todos eles nas nossas análises. Por isso que cada vez mais a gente tem nas administrações públicas, ou pelo menos preconizado junto às administrações públicas, que a gente tem equipes multidisciplinares, bem preparadas, atuando sobre as políticas públicas, né, na formação de políticas públicas, porque todos esses olhares são necessários e complementares, né? E vocês observam aqui no topo dessa figura que constam aí os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que foram aqueles objetivos definidos em 2015, né, com a Agenda 2030, em que várias nações são signatárias, né, da qual várias nações são signatárias, inclusive o Brasil, assumindo uma série de compromissos do ponto de vista humano, ambiental e também financeiro, né, econômico, melhor dizendo, que estão muito alinhados com esses 17 objetivos, né? Então, as cidades, como justamente elas têm um impacto muito grande no globo terrestre, né, no planeta, tanto do ponto de vista social, como econômico, como ambiental, elas também têm uma grande contribuição a dar no que diz respeito aos objetivos, ao alinhamento, ao seu alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que tentar dar esse olhar para as cidades e construir ações, planos, políticas públicas que sejam coerentes com essas metas de 2030, tá? Bem, eu vou rodar aqui um pequeno vídeo, tá? Eu vou, se vocês me permitem, interromper novamente o compartilhamento, e eu vou rodar um videozinho que eu gosto bastante, não é meu, mas é um vídeo, vídeo bem bacana, assim, bem ilustrativo do que vem a ser uma cidade inteligente, mas de uma forma bem lúdica e, ao mesmo tempo, bem informativa, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês.
Só um instantinho que eu já vou acessar o vídeo e já compartilho minha tela com vocês, tá? Vamos lá. Se houver algum problema, alguém abre o microfone e me avisa, tá? Por gentileza. A própria Michelle acho que pode fazer isso, né, Michelle? Sim, com certeza. Bom, pessoal, então, como vocês já devem ter percebido, acho que vários de vocês devem ter feito aí reflexões sobre aplicações possíveis dentro do contexto de vocês, né, do contexto de Joinville, né? Então, por exemplo, só para citar alguns, né, pelo que eu conheço da cidade, vocês têm problemas sérios aí com congestionamentos, né? Então, do ponto de vista de tráfego, seria possível aí a implementação de, por exemplo, semaforização inteligente, ou seja, tempos de semáforo regulados sob demanda em tempo real, seria possível um monitoramento do nível da lâmina d'água quando tem o período de chuvas ou aquele período em que a maré entra, né, invade a cidade, e vocês têm
problemas com inundações também, que são bastante sérios. Então, se vocês tivessem algum tipo de monitoramento das regiões sujeitas a alagamento em tempo hábil, para poder avisar as pessoas para que evitassem as regiões ou até evacuassem as regiões, isso seria muito bem-vindo, né? E vocês já têm bastante tecnologia envolvida com a Companhia de Águas de Joinville, né? Então, na verdade, vocês já têm algumas coisas, claro, todas as cidades têm mais ou menos tecnologia, mais ou menos soluções inteligentes, digamos, que atendam aquela região, aquela população, mas é sempre possível fazer mais, né? E é claro que cada cidade é uma, né? Cada realidade é uma, não existe uma receita de bolo para você falar assim, olha, está aqui, segue essa receita que a sua cidade vai se tornar inteligente em tanto tempo. Isso não existe, tá? Quem disser que existe é mentira. E existem, sim, normas, existem boas práticas, existe muita tecnologia disponível, mas, obviamente, cada cidade precisa ver as suas prioridades e também a sua disponibilidade financeira, né? Porque as coisas não são grátis, né? Não são gratuitas, né? Bem, e aí, dado esse breve contexto aí apresentado por esse vídeo e pelo que eu falei, eu vou apresentar a vocês eu vou traduzir isso que eu apresentei para vocês em um case que é justamente Singapura, que tem sido considerada há vários anos pela mídia especializada e por vários pesquisadores da área como a cidade mais inteligente do mundo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos super interessantes que já vêm sendo praticados em Singapura há bastante tempo, tá? Então, só para começar, para contextualizar um pouquinho, eu trouxe alguns dados, como, por exemplo, a extensão territorial, para vocês terem uma ideia, Singapura é mais ou menos do tamanho do Vaticano, tá? Então, um lugar, é uma cidade-estado e é uma ilha relativamente pequena, que fica no Sudeste Asiático, tem uma densidade demográfica de 8.800 habitantes por quilômetro quadrado, e uma taxa média anual de crescimento populacional de 2,5%, tá? Eu trouxe, inclusive, esse dado, que é bem recente, esse site aqui, Worldometers, ele dá uma série de informações de várias nações, ou de todas as nações pelo mundo, atualizadas aí frequentemente, né? E eu trouxe um dado recente, então e aí eu coloquei lado a lado dados de Brasil e Singapura, mas eu gostaria de frisar desde já, sem nenhuma intenção de comparar, tá, pessoal? É só para dar uma ordem de grandeza, porque são realidades muito distintas em todos os aspectos, né? Inclusive, a gente já começa pelo aspecto cultural, né? Que é Ocidente e Oriente. Vejam aqui, por exemplo, população, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Singapura tem menos de 6 milhões de habitantes e o Brasil tem 214 milhões, né? Para vocês terem uma ideia aí do produto interno bruto per capita, né? Que é quanto é produzido de riqueza por cada habitante num país, ou enfim. No caso, Singapura, vejam aqui que ele vem crescendo, né? Observem aqui nessa linha, né? Vem crescendo desde 2015, segundo esse gráfico, essa tabela, e estando aí em 2019 em 65 mil dólares, né? Enquanto que no Brasil a gente também observa um crescimento, quer dizer, a partir de 2018 para 2019 decresceu, e é possível que a gente tenha tido ou venha a observar um decréscimo ainda maior para 2020, e vejam a ordem de grandeza, né? A gente está falando aqui de 8.760 dólares per capita contra 65.390 dólares em Singapura, né? Depois, a população residente, ela é 100% em área urbana, eu não tenho área rural em Singapura. A expectativa de vida é de 79,7 anos, né? O índice de analfabetismo é baixíssimo, vejam que maravilha, eles têm menos de 4% da população registrando analfabetismo,
e o IDH também é o 9º mais alto do mundo, tá? Então, quanto mais próximo de 1 o índice de desenvolvimento humano, maior ele é. Então, eles têm um IDH de 0,935 e aqui no Brasil a gente tem 0,761. Volto a repetir, só para a gente ter aí uma ordem de grandeza, né? Mas quanto é essa, por exemplo, o produto interno bruto, a população é comparado a quê? Né? Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza em relação entre Brasil e Singapura, tá? Bem, e por que Singapura é considerada smart ou inteligente, ou vem sendo considerada smart ou inteligente, né? Isso começou lá atrás, pessoal, em 2014, quando foi lançado o programa chamado Smart Nation pelo primeiro-ministro, e esse plano ele tinha o objetivo de monitorar todos os aspectos da cidade por meio de câmeras, tá? Inicialmente, e todos mesmo, tá, pessoal? Da limpeza da cidade até o tráfego, todos, passando por saúde, áreas públicas, áreas privadas no sentido da habitação, porque lá, para vocês terem uma ideia, em Singapura, as moradias são todas providas pelo governo, tá? Então, os prédios, os bairros, inclusive a gente vai ver um bairro super bacana aqui ao final, que está em construção, tudo construído pelo governo, tá? Então, existe um monitoramento, claro, não dentro da casa das pessoas com câmera, mas nas áreas comuns, sempre com esse intuito de prover soluções mais inteligentes, ou melhor dizendo, para prover mais qualidade de vida para a população, tá? O que acontece? Esse monitoramento, quando a gente fala em monitoramento, né, que pode ter um aspecto negativo, também pode ter esse aspecto negativo se a gente olhar por certos aspectos, mas tem também aspectos positivos de obtenção de informações ou dados que são úteis para realimentar sistemas, iniciativas, planejamento urbano, etc. Né? Porque se eu não tenho dados, se eu não tenho informação sobre o que está acontecendo numa cidade, eu não consigo saber, não consigo aferir se as minhas políticas públicas estão sendo boas ou não. Né? Então, é preciso ter isso. Né? E aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada, não dá tempo da gente fazer essa abordagem aqui nessa live, mas eu vou compartilhar depois com vocês a apresentação, e nesse site aqui, nesse link, no smartnation.sg, vocês têm acesso a todas as informações do programa, é bem bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada depois, tá? E como é que funciona, né? Então, esse programa Smart Nation? Hoje, ele já, claro, ele vem evoluindo ao longo do tempo, como eu disse, começou lá com câmeras, mas ele tem muito mais que câmeras, né? As câmeras funcionam, claro, como sensores, né? Porque captam imagens, som e, portanto, dados, né? E há também uma série de sensores distribuídos pela ilha para medir parâmetros diversos. Então, por exemplo, condições ambientais, então qualidade do ar, temperatura, umidade, aquelas questões que a gente estava vendo de lâmina d'água. Eu tenho também sensores de ruído, como eu disse, enfim, um monte de coisa. Depois a gente vai ver agora ao longo da apresentação, tá? Tem uma outra coisa super importante e interessante que eles praticam muito lá, que é a prática de dados abertos, ou Open Data. Tá? Existem organismos internacionais, inclusive, que disseminam as boas práticas de dados abertos, né, públicos, e essa prática é interessante por quê? Né? Claro, respeitada a privacidade, a segurança dos cidadãos, né? A gente tem, por exemplo, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vigente desde o ano passado, que regulamenta dá essa proteção para a gente, né? Passou a dar essa proteção para a gente. E tem na Europa o GDPR, né? Que deu origem à LGPD, inspirou a LGPD aqui no Brasil, que tem o mesmo propósito. Mas o Open Data, a ideia é que dados sejam dados dos aspectos diversos de uma cidade, sejam compartilhados entre vários atores
para que estes outros atores possam também desenvolver ou propor soluções para a cidade. Então, startups, universidades, vocês têm aí, por exemplo, o polo tecnológico, né? O polo tecnológico trabalha muito nessa linha, né? De trabalhar sobre bases de dados aí da região para poder propor soluções interessantes para a cidade, para as indústrias, né? Para a economia local, né? Então, o Open Data tem essa pegada mesmo, né? Esse propósito. E uma coisa que acontece lá também é o apoio e engajamento da população, tá? Aqui é importante a gente enfatizar o seguinte: Singapura tem uma característica bem diferente, outra característica bem diferente aqui da nossa, que é o seguinte: lá existe só um partido político, né? Então, não tem muita discussão, né, pessoal? É assim, as leis ou as regras são estipuladas pelo governo e as pessoas acabam acatando ou não, do ponto de vista, por exemplo, de compartilhamento de dados, tá? Não é uma coisa compulsória lá, compartilhar dado, né? Mas existe uma série de coisas que não tem discussão, né? Aqui a gente tem muita discussão, até por conta do nosso sistema político, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, eu só quis abrir esse parênteses, porque, de fato, isso facilita, sobre alguns aspectos, a implementação de coisas, de soluções, etc. e tal. E lá eles têm a sorte de ter, como se diz, soluções que realmente estão funcionando para eles, né? Que têm melhorado a qualidade de vida da população, tá? E vocês sabem bem que quando a população não apoia, não aprova uma tecnologia, por exemplo, ou alguma política, é possível, sim, derrubar aquela política e até mesmo tirar aquela tecnologia de uso, né? A gente observa isso, basta ver nos jornais, movimentos que acontecem aí pelo mundo, que mudam grandes iniciativas, muitas vezes na Europa, aqui no Brasil já aconteceu, e mesmo no Oriente, né? Então, só um parênteses, mas lá existe um apoio e engajamento da população, tá? Existem outros aspectos smart, quer dizer, que estão dentro do Smart Nation, mas que eu vou apresentar agora, como, por exemplo, esse One Map Singapore, tá? Esse mapa, ele foi criado também ali junto do projeto do Smart Nation, e o objetivo é que a população tenha acesso a várias informações sobre os serviços públicos, por exemplo, por meio desse mapa, que podem acessar tanto por dispositivos móveis como fixos, né? Um computador, etc. Se vocês quiserem depois também acessar esse mapa, é possível, inclusive ver coisas em tempo real, como, por exemplo, a imagem de alguns ícones aqui, vocês vão observar isso no próprio mapa, que estão desatualizados, eles estão em manutenção. Mas, por exemplo, esse Live Traffic Camera é super bacana, porque você acessa e você vê que realmente está em tempo real, a imagem ela é atualizada a cada minuto, a cada 5 minutos, não me lembro bem o tempo, mas você observa que de fato é real, e tem câmeras, quando vocês acessam essa interface aqui, tem câmera na ilha inteira, porque as câmerazinhas aparecem, esse íconezinho que vocês veem aqui é um de milhares, tá? Existem, como vocês observam aqui no menu à esquerda, várias funcionalidades, como, por exemplo, as condições de tráfego, de acidentes na pista ou alertas. Existe também essa funcionalidade que é muito bacana, essa política, melhor dizendo, que é o Electronic Road Pricing. O que é isso? Você paga, é uma tarifação flutuante de acordo com o movimento que está acontecendo na cidade todos os dias. Então, por exemplo, se eu tenho áreas da cidade que estão mais poluídas em certas épocas do ano, em certos dias, aquelas áreas, para que elas recuperem uma qualidade do ar adequada, evita-se que as pessoas se dirijam àquelas áreas com seus veículos, né? E privilegiem, sei lá, o transporte público ou a mobilidade ativa. Então, se a pessoa quiser ir de todo jeito com o seu veículo para lá, ela vai pagar um pedágio mais caro, tá? Ou se é uma região que, por outro lado, está muito congestionada,
Então, o valor do pedágio automaticamente sobe, talvez isso fosse bacana para Joinville, né? E aí as pessoas começam a evitar aquela região, pelo menos com seus veículos. Então, elas acabam usando o transporte público, ou bicicleta compartilhada, ou até mesmo veículo compartilhado, por que não, né? E também tem outras funcionalidades, como um monte, tá, pessoal? Vejam aqui em cima, a gente tem outro menu aqui horizontal, né, que tem na época das eleições, eles têm lá informações sobre todas as sessões eleitorais, os parques, outros serviços, né, que eles chamam de amenidades, as escolas, né, se a pessoa quer encontrar uma escola perto de onde ela mora, tem todas as escolas mapeadas, enfim, é uma maravilha, tá? Tem até uma funcionalidade super bacana que entrou há pouco tempo, que é essa funcionalidade dos drones, né? Então, tem aqui a localização de aeródromos na ilha, as áreas onde não é possível você usar um drone porque são áreas proibidas do ponto de vista de segurança aérea, né? E tem também, agora mais recente ainda, as zonas de vacinação. Lá a vacinação ocorre por agendamento, né? E tem também os provedores de testes da Covid, né? Então, tem assim, a ideia é que esse mapa ele vá sendo incrementado a cada... que ele seja vivo como a cidade, né? Vocês lembram que eu falei que a cidade é viva? Ela é mesmo, né? Ela é um organismo vivo. Então, é importante que as suas funcionalidades também sejam e acompanhem a evolução da cidade, né? Sempre provendo informação com clareza, com transparência e com credibilidade para os cidadãos, né? Então, como eu falei aqui, tem o pedágio, né, que são pedágios dinâmicos, ou seja, os veículos pagam pela distância efetivamente percorrida e também pelas condições das vias a cada momento. Vejam também que tem um negócio interessante. A pessoa paga também, aqui na última linha, de acordo com a manutenção da via pelo governo. Então, se a via estiver acidentada, vamos supor, a pessoa acaba pagando menos, porque não é culpa dela que a via está acidentada, dado que ela já paga impostos, tá? Então, veja que interessante aqui. Para que haja um monitoramento adequado da condição das vias, entre outras iniciativas, o governo de Singapura tem utilizado os dados dos acelerômetros, que, na verdade, vocês sabem que há dezenas de sensores em cada smartphone nosso, né? Entre eles, o acelerômetro. E o acelerômetro ele é interessante porque ele ajuda a inferir se há muita trepidação desse dispositivo aqui quando ele está com a gente, né, por exemplo. Então, se houver muita trepidação, é provável que, ou onde houver muita trepidação, é provável que haja muitos buracos. Então, a municipalidade tem usado os dados dos acelerômetros dos passageiros de ônibus para identificar possíveis falhas de manutenção nas vias. Vejam que interessante, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Um outro aspecto super bacana são as funcionalidades providas para os idosos. Lá eles já estão encarando uma coisa que todo mundo, o mundo inteiro precisa encarar, que é o envelhecimento das populações, né? O Brasil, por exemplo, já se fala que o Brasil um dia foi um país jovem, né? Hoje o Brasil já está se tornando um país, está caminhando para a melhor idade, né? A nossa população também está envelhecendo, né? Então, lá os idosos, eles têm wearables, né? Ou dispositivos vestíveis, que permitem detectar uma série de parâmetros que podem indicar problemas com o idoso. Então, por exemplo, o próprio acelerômetro pode indicar nesse dispositivo vestível, né, que pode ser uma pulseirinha ou um colarzinho, alguma coisa, pode indicar que a pessoa caiu, né? Pode ter, por exemplo, um monitoramento dos aparelhos elétricos da casa. Então, do ar-condicionado, que lá é muito utilizado, das geladeiras, das televisões, e até mesmo, pessoal, da descarga do banheiro,
porque se a pessoa der muita descarga, pode ser que essa pessoa esteja com problemas digestivos, por exemplo, tá? Ou se um aparelho ficar ligado durante muito mais tempo do que aquela pessoa está acostumada a ligar, pode ser que ela tenha, sei lá, desmaiado ou até morrido, né? Então, com base nesses dados, os idosos são monitorados remotamente e são disparados, quando é necessário, alarmes para os cuidadores, que muitas vezes lá na ilha são compartilhados, tá? Há pessoas, inclusive voluntárias, que olham idosos para outras pessoas, que trabalham o dia todo, etc., tá? E também para os familiares, para os médicos, em última instância. Bom, essas são alguns dos aspectos das smart homes ou casas inteligentes, né, com monitoramento de utilidades domésticas, que também esse monitoramento é útil para que os cidadãos singapurianos saibam quanto eles estão consumindo de água e energia em tempo real, pessoal. Então, não é como acontece aqui no Brasil, que a gente recebe a conta de luz e de água, e aí a gente vai cair o queixo, vai descobrir que a gente gastou muito, ou que, de repente, alguém está roubando a nossa água, a nossa energia, que tem algum gato, algum vazamento, né? E aí a gente tem que pagar para depois contestar, né? Não, lá você fica sabendo em tempo real quanto você está consumindo e, portanto, você pode se programar dentro do seu orçamento, tá? Que mais? E isso tudo tendo acesso por aplicativo no celular, tá? Outra funcionalidade super bacana é do ponto de vista de mobilidade urbana. Tem várias iniciativas, mas eu trouxe essa em particular. Não sei se vocês sabem, mas uma das tendências em transportes e mobilidade urbana, há 3 grandes tendências apontadas pelos especialistas em mobilidade urbana no mundo, né? Essas tendências são a eletrificação da frota, né, de veículos, ou seja, os veículos movidos a combustíveis fósseis estão, aos poucos, saindo de circulação por conta do meio ambiente, o compartilhamento de veículos, né, e também os veículos autônomos, tá? Os veículos autônomos, isso aí é motivo para uma outra palestra, viu, Michele? A gente elabora depois com a turma. Os veículos elétricos, eles estão para acontecer, pessoal, os veículos autônomos, para acontecer mesmo em nível de cidade em várias partes do mundo, tá? É coisa assim, para 2022, 2023, tá aí, tá na esquina. E lá em Singapura tem uma competição muito grande entre as montadoras para colocar veículos autônomos nas ruas, né? E, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um ônibus autônomo, tá? Que está em testes lá. Você pode fazer a reserva do seu assento aqui pelo aplicativo que aparece à esquerda, e esse pequenininho aqui embaixo, dessa empresa Movita, é um mini ônibus, tá? Eles têm alguns modelos desses veículos que são elétricos e autônomos, que podem ser utilizados em áreas restritas, por exemplo, para turismo, né? Tem muita área de turismo lá em Singapura, dentro de aeroportos, e mesmo para transporte de pessoas com deficiências ou idosos, tá? Então, tem todo esse movimento para facilitar a vida dessas pessoas. Ou seja, percebam, pessoal, como a cidade inteligente, ela também é inclusiva, né? Ela proporciona equidade e inclusão, né? Isso é super importante também. Por isso que a gente fala muito na minha área que a cidade inteligente, ela é uma cidade inclusiva, ela é uma cidade humana, ela é uma cidade resiliente, é uma cidade sustentável. Ela tem que ser tudo isso para ser considerada realmente inteligente, tá? Esse dispositivo aqui, ele é bem interessante e ele entrou em circulação lá em Singapura, em uso com a pandemia da Covid, e é o seguinte, é um dispositivo que você retira voluntariamente e gratuitamente
em vários postos ali que foram providos pela prefeitura, né? E você carrega consigo esse dispositivo e ele vai informando para você se você está ou não numa região de maior contágio, né? Então, a luzinha, ele pode disparar alarmes ou visuais ou sonoros, te avisando se você está em áreas de maior contágio, para você se aproximando de áreas de maior contágio, para você não ir para lá. E quando você é diagnosticado com Covid, imediatamente quem te diagnosticou, a unidade médica, já imputa os seus dados no sistema que vai alimentar esse dispositivo, tá? Então, você passa a ser monitorado e as pessoas que estiveram próximas a você, que também tinham esse dispositivo, elas são imediatamente avisadas, olha, você esteve hoje ou ontem próximo de tal... Claro, existe o anonimato da pessoa é mantido, tá? Não é divulgado o nome, mas é dito o seguinte, olha, fulano, você esteve ontem próximo a uma pessoa que hoje foi diagnosticada com Covid, dirija-se a um posto de saúde ou a um centro de diagnóstico, tá? Então, o monitoramento do contágio é feito lá também, tem sido feito também por meio desse dispositivo, que é um dispositivo pequenininho que a pessoa retira, como eu disse, gratuitamente, e passa a circular com ele pela cidade, tá? Esse aqui eu vou mostrar para vocês, que é super bacana, quer ver? Não sei se vocês já viram, mas acho que dá tempo da gente mostrar. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Aqui, pegar o meu link. Merece mostrar esse videozinho? Esse é um robozinho que foi utilizado, tem sido utilizado já por outras prefeituras, inclusive atualmente está sendo usado em Nova York pela polícia, tá, para ajudar os guardas, ou enfim, as equipes de polícia a monitorarem as ruas, né? E essa empresa aqui, a Boston Dynamics, que criou esse robozinho, ela foi recentemente comprada pela empresa do Elon Musk, agora está me fugindo o nome, SpaceX, tá? Então, para vocês verem como o negócio tem potencial. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Vale a pena ver. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas enfim. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Stand at least 1 meter apart. Thank you. Então, pessoal, vocês viram que bacana? Esse robozinho, ele, na verdade, ele foi testado, foi aprovado lá pela população, né? E foi utilizado... Concerns for people living in care homes across the country are increasing as many become ill with the coronavirus and are separated. Justamente ele ia mostrar aqui um vídeo da BBC sobre uma outra
monitoramento lá dos idosos em Singapura, né? Mas o que eu estava dizendo a vocês é o seguinte, que esse robozinho, ele tem, não sei se vocês repararam, uma série de dispositivos acoplados a ele, né? Uma série de sensores e câmeras, tem o microfone, então sai lá uma vozinha dizendo, olha, mantenha pelo menos 1 metro de distância para fins de não contágio, digamos assim, né? Então, esse robozinho, ele se desloca com segurança, ele anda devagarzinho e ele monitora o seu entorno para não ficar batendo em ninguém, né? Não ficar batendo em bicicleta, em gente com carrinho, etc. E ele tem essa possibilidade de, por exemplo, dar avisos de distanciamento, monitorar se está acontecendo algum tipo de infração, né? Como, no caso, a não manutenção do distanciamento ou até mesmo algum tipo de assalto, alguma outra ação, como está sendo monitorado em Nova York e assim por diante. Isso aqui, pessoal, é uma iniciativa tecnológica bastante interessante para várias aplicações pelo mundo, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, que é justamente um exemplo fruto da parceria do governo com a universidade, de uma das universidades lá de Singapura, que foi o desenvolvimento de um robô para desinfecção de áreas contaminadas pela Covid, né? Então, por exemplo, hospitais, áreas públicas em geral, comércios, etc. Então, ao invés de você colocar pessoas para limpar áreas contaminadas e essas pessoas ficarem sujeitas à contaminação, você tem a possibilidade de usar robôs para isso, tá? Deixa eu correr aqui um pouco que eu... Bom, e aí, pessoal, aqui eu apresento uma síntese disso tudo, que é justamente um bairro que vem sendo... Opa, alguém está com o microfone aberto aí. É justamente um bairro que vem sendo construído pelo governo de Singapura e que foi divulgado pela primeira vez em 2018, se não me engano, que é o Ecotown Tengah. Então, vejam aqui a imagem, né, a foto artística, a imagem artística do bairro que está em construção. E esse bairro, ele é chamado de Cidade Floresta pela própria população de Singapura. Ele vai abrigar 42 mil unidades habitacionais, que, como eu disse a vocês, são providas pelo governo, mas você paga, claro, por isso, mas não é da iniciativa privada, é isso que eu quero dizer. Normalmente você aluga, você não compra, tá? Olha, vejam que interessante, o tráfego e o transporte do lixo lá vão ser subterrâneos. Qual é a ideia? Eles vão ter sistemas pneumáticos de coleta de lixo, onde as pessoas depositam o lixo, sei lá, no seu prédio, por exemplo, no seu apartamento, e aquilo vai para túneis subterrâneos que deslocam os resíduos por ar, né, ar comprimido, para certas regiões, e ali, nessas regiões de concentração dos resíduos, é que o caminhão vai e retira essas quantidades maiores. Então, não tem, vocês percebem, não tem tráfego de caminhões em cada unidade, né? Tem em locais designados previamente por esse sistema todo que é subterrâneo. E qual é a ideia? Mesmo o tráfego de veículos é que seja na parte subterrânea da cidade, para que por cima, como vocês viram por essa imagem aqui, a cidade seja para as pessoas. Então, ela seja segura, ela seja caminhável, ela seja aprazível, ela tenha parques, ela proporcione o convívio entre as pessoas, tá? E a mobilidade ativa, ela vem sendo extremamente estimulada lá em Singapura já há vários anos, né, com o crescimento das ciclovias, por exemplo, e isso vocês devem ter acompanhado também, que cresceu de um modo geral pelo mundo com a pandemia, né, porque andar de bicicleta e a pé, de repente, foram os modos mais seguros da gente se deslocar a partir do momento em que eu não tinha contato próximo às outras pessoas, né, então eu tinha menos chance de me contagiar, né. E há também, para vocês terem uma ideia, estão sendo criadas rotas seguras para espécies selvagens ali
entre aspas, selvagens, mas enfim, para animaizinhos pertencentes à fauna local, tá? Lá a iluminação pública vai ser inteligente, ou seja, ela vai ser toda monitorada e controlada remotamente por uma central, de modo que haja maior eficiência energética, com o consumo de energia adequado à ocupação dos locais e não zero ligada ou 100% ligada o tempo todo, né? O ar-condicionado, que, como eu disse há pouco, é muito utilizado lá, porque o clima trata-se de uma região tropical, e há estimativas de que daqui a poucos anos a temperatura predominante em Singapura durante o ano seja 34 graus, para vocês terem uma ideia. Então, o ar-condicionado lá é extremamente utilizado por todos e corresponde a cerca de 1/3 do consumo de energia de cada família, para vocês terem uma ideia, né? Então, o modo de baratear isso, ou de tornar esse sistema mais eficiente nesse novo bairro, vai ser um ar-condicionado central para todas as casas, cujo resfriamento da água, que é a água de circulação, né, que resfria o ar, ela vai ser resfriada justamente por meio de um sistema movido à energia solar. Então, vejam que interessante, porque a coisa toda começa a ser mais ecológica, né? Todos os sistemas são concebidos de modo inteligente, de modo, como eu disse, a ajudar a cidade a dar sua contribuição em alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês percebem isso? É muito bacana, né? Eles estimam que com essa iluminação pública inteligente, o ar-condicionado central, entre outras iniciativas, seria o equivalente a tirar 4.500 carros das ruas por ano em pegada de carbono, né? Os cidadãos, como já acontece hoje, vão ter também acesso aos consumos de água e energia em tempo real, por aplicativos, né? E tem uma outra iniciativa super bacana, entre tantas outras, tá, pessoal? Porque dá para vocês acessarem essas informações online e descobrirem muito mais, mas eu destaquei algumas aqui. Os cidadãos têm acesso a esse chamado Plantation District, que é uma região desse bairro em que a própria comunidade planta alimentos, cultiva alimentos, ou seja, é a chamada agricultura urbana, que também está sendo muito preconizada pelo mundo todo, que já está de olho nas tendências que são interessantes para dar maior resiliência às cidades, né? Então, é muito interessante quando eu tenho acesso a alimentos produzidos próximos a mim, porque eu tenho acesso a alimentos mais frescos e, em tese, mais baratos, porque eu não tive custo com logística, com grandes deslocamentos, né? Então, é o que vai acontecer lá, tá? Bem, deixa eu achar aqui meu mouse. Aí, deixei aqui para o finalzinho 2 questões aí que já vêm sendo levantadas sobre privacidade, porque, como eu disse lá, assim como, por exemplo, em várias cidades da China, há câmeras para todo lado, então há questões de privacidade, sim, né? O monitoramento pode ser olhado como vigilância, né? E, em geral, lá os cidadãos aderem às políticas de monitoramento e compartilhamento de dados, mas também há pessoas que são contra, né? E, em relação às imagens e locais públicos, há também questões assim controversas em relação aos turistas, porque, como eu disse, por exemplo, os cidadãos europeus, eles não veem com bons olhos essa questão do monitoramento 24 horas por dia, né? Então, as nações precisam se adequar cada vez mais a regulações ou enfim, boas práticas internacionais, de modo a não perder, por exemplo, os seus turistas, né? Por exemplo, né? Então, há inúmeras lições aprendidas, há exemplos bem-sucedidos e não tão bem-sucedidos, que podem servir como referências, né? Lá em Singapura, mas também há muitos desafios aí a serem superados, tá? Como a gente viu, por exemplo, essas questões de privacidade e de, por exemplo, em relação ao monitoramento, né? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, eu consegui cumprir meu tempo, estava com medo que eu falasse demais,
E eu gostaria de agradecê-los aí pela presença, agradecê-los e agradecê-las, e também espero encontrá-los todos no curso que eu vou dar nos dias 13, 14 e 15, pela Sustentare, das 19 às 21h30, onde a gente vai poder discutir muito mais do que foi apresentado aqui sobre cidades inteligentes, tá? Eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem bater um papo, tirar dúvidas ou apresentar as suas contribuições em relação ao que eu apresentei. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Tinha gente que não estava escutando o áudio, mas depois eu acho que resolveu, né? Taratata, interessante a temática, legal. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Eu estou à disposição. Legal, Carla. Estou a dispor de vocês todos agora ou depois, tá? Fiquem à vontade depois para me contatar. Bem, acredito que não tenhamos perguntas, né, Michele? Então, eu agradeço novamente pela presença de todos, agradeço pela oportunidade aí proporcionada pela Sustentare e espero vê-los e vê-las em breve aí, daqui a 15 dias. Abraço, pessoal, muito boa noite. Michele, boa noite, viu? Obrigada pelo suporte. Obrigada, professora Renata. A gente vai se falando durante a semana, né? Perfeito. E obrigada pela parceria aí, como sempre. Imagina, olha, cuidem-se bem, viu? Um abração para todos. Pode deixar. Por aí também, né? Se cuida. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço. Boa semana. Tchau.